O Brasil passa por uma série de transformações. Na verdade, os olhares da sociedade se voltam não só aos direitos individuais, ao próprio cidadão, mas agora estamos pensando mais do que isso. Estamos pensando nos hospitais, nas empresas e, em especial, nos profissionais da saúde. Quais são os direitos dos profissionais da saúde, dos médicos, dos enfermeiros? E será que futuramente esses profissionais serão indenizados pelo trabalho que estão desenvolvendo? Na verdade, estamos todos juntos nessa dinâmica, nessa transformação que o mundo vem passando. Juntos no sentido de que, enquanto pessoas buscam uma solução para essa pandemia, de outro lado, muitas pessoas, profissionais da saúde, estão à frente desta situação e na linha de frente encontram uma série de situações que trazem um repensar sobre a sua própria vida. Para falar sobre estes e outros aspectos, e principalmente em relação aos direitos dos médicos, nós recebemos hoje Raul Canal, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. Como vai, Raul? É um prazer estar contigo nesse teu programa maravilhoso. Parabéns por essa iniciativa e obrigado pelo privilégio do convite. Olha, dizer para você que é uma satisfação receber. Aliás, eu não posso deixar de dizer que até comentávamos aqui no intervalo que falava do seu currículo, né? E tenho visto o trabalho extenso que vem desenvolvendo, não só na Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, mas principalmente em várias outras ações. Você é, inclusive, nascido em Brasília, é isso, Goiás? Eu sou nascido em Carlos Barbosa, lá na Serra Gaúcha, mas vim a Brasília com 20 anos para servir o Exército, né? Nos Dragões de Dependência. O propósito é ficar 2 anos apenas e estou aqui, em janeiro completo 35 anos de Brasília, né? E tem uma atividade cultural muito intensa aqui em Brasília. Eu gosto de cultivar a brasilidade, a cultura gaúcha, sobretudo, e a cultura aqui do Centro-Oeste. Agora, dentro dessa dinâmica, eu acho que você, em particular, nunca presenciou uma situação como essa que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, que é essa questão da pandemia, que afeta todos nós. Eu te diria, Leopoldo, eu digo brincando que eu acho que no mundo inteiro, o único ser humano que já viveu situações idênticas é a Rainha Elizabeth, né? Tirando ela, ninguém antes teve um precedente assim na história recente da humanidade, né? Brincando com a querida Elizabeth, né? Mas realmente uma situação que ninguém imaginou que fosse viver ao longo da sua rápida jornada terrestre, né? Mas eu acho que a humanidade aprende muito com isso. Você introduziu muito bem o programa, é o momento de fazer um olhar interior, repensar nossos valores, reavaliar as nossas prioridades e eu acho que o ser humano sai mais humano dessa pandemia, né? Vários sentimentos, sobretudo a solidariedade, afloraram com mais intensidade nesse momento. Eu escrevi recentemente um editorial e eu dizia nada muda mais um sentimento, um comportamento de uma sociedade ou do ser humano quanto uma guerra ou uma pandemia, né? Guerras vários povos já viveram e vivem, mas uma pandemia mundial igual a essa, no último século não aconteceu, né, nos últimos 100 anos. Então, é uma experiência nova e eu acho que nós sairemos dela um pouco mais humanos, um pouco mais humanizados, um pouco mais solidários com o nosso semelhante. Talvez esse seja o legado da pandemia, né? Agora, Raul, dentro dessa dinâmica, nós estamos percebendo que existe uma série de discussões, principalmente nos meios de comunicação, em relação à questão dos médicos, esse olhar mais sensível. Inclusive, um projeto de lei, atualmente, ele busca aí uma indenização futura para esses profissionais, enfim, traz um repensar, porque sabemos que esses profissionais estão na linha de frente. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esse projeto que está tramitando e que possivelmente traz mudanças e principalmente Sim. agrega direitos a esses profissionais da saúde. Esse projeto de lei, o 1826/2020, ele nasceu na Câmara dos Deputados, foi aprovado num prazo recorde. Aliás, o nosso Congresso, Leopoldo, não sei se tem acompanhado, mas ele aprovou desde o início do afastamento social, em 20 de março, até semana passada, 53 novas leis federais. Então, é uma produção legislativa nunca vista antes, né? Mesmo na época das reuniões presenciais, nunca teve uma produção tão grande quanto agora. Esse projeto nasceu na Câmara, foi aprovado, foi ao Senado,
sofreu várias emendas do Senado, voltou para a Câmara aprovou na íntegra as emendas do Senado e já está aguardando a sanção presidencial. Ele estabelece uma indenização para aqueles profissionais da saúde, não apenas os médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, cozinheiros da cozinha hospitalar, técnicos da lavanderia do hospital, motorista de ambulância, padioleiros, enfim, todos os profissionais, agentes comunitários que visitaram famílias durante a Covid-19 e que foram vitimados pela Covid, se eles ficarem inválidos ou vierem a falecer por conta da Covid, há uma indenização de R$50 mil. Essa indenização é 50 mil para a família, mas se houver filhos menores ou filhos incapazes, ela passa a ser de R$10 mil para esse filho, R$10 mil por ano, até ele completar 21 anos. Então pode chegar a R$210 mil. Se houver filhos inválidos permanentes, filhos deficientes físicos ou mentais, cada um desses filhos recebe os R$50 mil em sua integralidade. Qual é a justificativa desse projeto de lei? É igual uma situação de guerra. Quando um soldado morre na guerra, a família recebe indenização. Se o soldado ficar inválido na guerra, ele é indenizado também. Então, nós estamos comparando esse profissional da saúde igual ao soldado que morreu em combate, porque afinal ele morreu em combate, no combate ao Covid, que não deixa de ser uma situação igual, assemelhada a uma situação de guerra, né? E por isso ele faz jus, a família, no caso de morte, faz jus à indenização, e se ele ficar inválido também recebe essa indenização. Você acha válido o projeto? Você acha que, na verdade, esse projeto, essa iniciativa, ou mais do que isso, você acha que esse olhar mais sensível, e você acha que, e ainda continuo na pergunta, né? Você acha que dentro desse olhar sensível, você acha que essa compensação trazida de forma financeira, claro, porque não se mede o risco e nem a dedicação desses profissionais, que a gente sabe que é uma dedicação intensa e que eles fazem por amor, mas você acha que é válida essa iniciativa? Nada substitui um ser que faltou, um ser humano que ficou inválido, não tem como compensar, mas é uma pequena compensação material por aquela perda que a família teve ou a própria pessoa teve, né? Você, assim como eu, é profissional liberal. Você pode optar em ficar em home work, em fazer sua atividade da sua residência, em ficar isolado. Não tem como o médico ficar em home work, não tem como o enfermeiro ficar em home work, e não tem como ele deixar de se expor. Ele teve contato direto com pacientes infectados pela Covid-19. Então, é uma compensação material por aquela dedicação que esse ser humano está fazendo por nós, né? E aí eu diria, a gente poderia estender isso para o policial civil, policial militar, para o bombeiro, para a defesa civil, quem sabe para o caixa de supermercado. E os advogados também. Mas nós tivemos a opção, entendeu? O motorista de táxi não pode fazer o home work, entendeu? O caixa de supermercado não pode fazer um home work. Um caixa de farmácia não pode fazer um home work. Ele se expôs para que nós pudéssemos ter o conforto de ficar em home work. Porque é fácil fazer home work enquanto você tem alguém que entrega a pizza na sua casa, enquanto você tem um motorista de aplicativo, tem alguém que entrega o gás na sua casa, tem um caixa na farmácia quando você vai buscar o medicamento lá. Imagine um isolamento vertical, um isolamento horizontal, perdão, em que todo mundo ficasse em casa. Como é que você viveria? Então, eu sempre digo, é fácil você apoiar um isolamento quando você tem conforto, a geladeira está cheia e a despensa está repleta. Quando falta gás na sua casa e você não tem quem entregue, não tem onde comprar, aí você passa a questionar isso, vem cá, será que o isolamento é válido ou não? Então a gente pode fazer um home work porque outros profissionais se expuseram ao perigo da contaminação, né? Agora, vem cá, eu sou totalmente a favor e essa pergunta esse comentário que eu faço, não que não valorize os médicos, acho que os médicos, enfim, né? Inclusive eu vi nas últimas pesquisas que os médicos hoje estão dentro da profissão que mais tem credibilidade na opinião da maioria das pessoas, né? Os médicos têm uma credibilidade enorme. Agora, sim, só para incrementar um pouco a nossa discussão aqui, eu tenho certeza que durante a discussão desse projeto, algumas bases, algumas frentes, algumas pessoas estarão discutindo esse projeto ainda e dirão,
Mas isso não é próprio da profissão? Quer dizer, o médico, quando ele escolhe que ele vai exercer a medicina, quer dizer, essa situação de escolher uma profissão que já é uma profissão de linha de frente, será que isso já não traz ali uma responsabilidade própria por parte dos médicos? Será que é necessário essa indenização? Não digo isso como opinião própria, mas para incrementarmos o debate aqui. Eu voltarei ao exemplo que eu fiz anteriormente, Leopoldo. O soldado, quando ele ingressa no exército, incorpora, ele está disposto a morrer pela pátria, né? E quando ele morre em combate, a família é indenizada. Quando ele fica inválido em combate, ele é indenizado por aquilo, entendeu? Vários estados dos policiais militares, quando mortos durante uma troca de tiro em exercício da profissão, a família recebe uma indenização. Nem todos os estados, mas estado de São Paulo tem isso, né? Então, eu acho que é a justiça, assim, que você dá essa indenização, porque é o pessoal que mais se expôs. Ele não teve alternativa, não teve opção. Ele teve que se expor e tocar no paciente contaminado, infectado. Ele se expôs à infecção. Então, eu acho que merece. Você sabe que na semana passada eu ainda conversava com alguns convidados, inclusive profissionais que atuam na área da advocacia, são criminalistas e visitam presídios em São Paulo, porque de qualquer forma, ainda que a pandemia e ainda que os atendimentos sejam home office, os advogados precisam se locomover para pegar procuração, para conversar com seus clientes, porque o sistema carcerário no Brasil ainda não traz essa dinâmica de essa aproximação ou mesmo essa tecnologia para os profissionais resolverem de forma remota. E os profissionais advogados acabam indo até os presídios, também se expondo, situações de pandemia, sistema carcerário no Brasil ainda um pouco passando aí por uma série de transformações, necessitando de aprimoramentos e, de qualquer forma, o advogado dentro dessa dinâmica, é claro que é um comparativo diferente dos médicos, os advogados também seguram a bandeira ali, estão à frente dos profissionais, são eles que seguram muitas vezes os processos e defendem o cidadão e até depois da morte, né? Porque muitas vezes aquele cidadão que faleceu, ele ainda deixa seus bens e o advogado, ainda que tenha o defendido durante toda a vida, depois acaba ainda defendendo em relação aos bens que aquele cidadão deixou. É claro que não dá para comparar o advogado e o médico, mas aí eu faço mais uma vez o comentário, né? São profissões que realmente ficam à frente ali, né? Eu fico pensando aquele advogado que tem que ir até delegacia de polícia, no meio da pandemia está se expondo. Mas de qualquer forma, é uma profissão, claro, os médicos merecem todos os nossos elogios e eu já faço um elogio em especial a você que está à frente desse trabalho na associação, está desenvolvendo um excelente trabalho, parabéns pelo trabalho que desenvolve. Mas veja bem, aí eu faço uma crítica à nossa OAB, Leopoldo. Caberia a OAB criar aí um seguro social para advogado, criar alguma indenização. A OAB, em vez de ficar preocupada com os advogados que contraíram o Covid-19, está preocupada em saber os advogados que participam de lives se não estão fazendo propaganda para angariar clientes. Olha que coisa absurda na nossa OAB. Que tem um patrimônio absurdo, arrecada uma fortuna anual, poderia criar um benefício social para os nossos colegas, entendeu? Ou fazer uma campanha para que nós doássemos aqueles colegas que foram vítimas da Covid. A OAB está preocupada se o advogado está fazendo propaganda através das lives, se isso não caracteriza alguma infração ética, né? Mas voltando ao médico, que é o nosso público de agora, Leopoldo, eu estou acabando um estudo, aqui a Anaína está acabando um estudo, vamos lançar em setembro, que vai se chamar A Medicina Doente, né? Nós levantamos todos os óbitos de médicos no Brasil, em cada um dos estados, de 2000 a 2018. No teu estado, São Paulo, o médico tem uma expectativa de vida de 68 anos. A médica tem 63 anos. Enquanto os outros seres humanos têm uma expectativa de 73 anos de vida, o médico tem 68, a médica, mulher, 63 anos. E o índice de suicídios entre os médicos é 11 vezes superior à população normal. Isso então, não é divulgado. Nós vamos divulgar em setembro isso. Nós estamos fazendo um livro, uma pesquisa intensa que a Anadem fez durante 2 anos e estamos divulgando em setembro a medicina doente, certo? Então é um raio-x, 100% dos óbitos de médicos ocorridos entre 2000 e 2018. É um estudo totalmente inédito que nós vamos chamar a reflexão o Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina, para que eles olhem para os médicos que estão tratando de doentes, mas eles próprios estão doentes. A medicina no Brasil está doente.
Essa questão da medicina, a questão do atendimento dos hospitais, as pessoas estão muito preocupadas, porque, por exemplo, o cidadão vai para o hospital e não tem equipamento. Queria saber o seguinte, os médicos podem se negar a dar atendimento? Porque muitas vezes o médico fica ali de mãos atadas. E agora? O que eu faço? Na semana passada, um conhecido foi até o hospital e, saindo da UTI, e aí vem mais um comentário em relação à pergunta, ele foi obrigado a ir para um setor onde o hospital exigia a presença obrigatória de um familiar, porque ele era uma pessoa idosa, porém o andar todo de Covid. E aí como é que fica? Às vezes o hospital não tem esse espaço especial para conseguir cuidar de toda essa situação. Eu quero saber o seguinte, como fica a relação médico-paciente nessa dinâmica? O médico pode se negar? Existe uma certa maleabilidade por parte do médico junto ao setor médico em que ele atua? O que nós temos orientado é que quando acontece isso, sobretudo nos hospitais municipais, hospitais estaduais, é que o médico denuncia, o médico, o enfermeiro, ou profissional de saúde de uma forma, denuncia as autoridades, ao CRM, ao COREM, ao Ministério Público, entendeu? Agora, um paciente em risco de morte, você não pode negar o atendimento. Aí você, criminalista, sabe disso, vai caracterizar a omissão de socorro, né? Então, ele tem que denunciar, algum responsável técnico dentro do hospital, da Secretaria de Saúde, vai responder por aquilo. O equipamento de proteção individual para o profissional de saúde tem que existir. E se ele tem duas pessoas e ele não sabe para que ele destina o equipamento, quer dizer, tem um e tem duas pessoas ali, como é que ele vai sopesar ou como é que ele vai dizer, olha, vou destinar o equipamento para esse ou para aquele? O que ele faz, o médico? É uma situação muito complexa, nós vamos para a UTI agora, e não é privilégio da situação do Covid. Isso sempre, UTIs sempre estiveram superlotadas, não é uma situação agora, entendeu? Sempre faltaram vagas em UTI. E você está lá na UTI, todos os leitos ocupados, e chega uma ordem judicial, uma liminar, uma tutela de urgência, mandando providenciar uma vaga para um outro paciente. E quem é que eu tiro do respirador? Quem é que eu desentubo para entubar esse que o juiz mandou entubar? Eu tenho um paciente de 79 anos, precisando de ser entubado, e tem um paciente de 35 anos. Aí eu tiro o velhinho e coloco de 35. Aí os dois morrem. Olha o peso que esse médico leva depois para o travesseiro dele. Numa live recente com os médicos do município de Uberlândia, eu dizia isso, olha, eu oriento, constitua um comitê dentro do hospital, um comitê multidisciplinar que vai decidir como distribuir as vagas de UTI. Quem merece mais, quem merece menos, quem precisa mais, quem precisa menos. Esse comitê decide. Entuba esse, desentuba aquele. Aí você divide a responsabilidade, fica uma responsabilidade coletiva, você não vai levar esse peso para os teus pesadelos com o teu travesseiro depois, porque é uma responsabilidade perante a qual eu não gostaria de ficar perante ela. É uma decisão muito complexa de ser tomada. Pensando em decisão, a gente sabe que hoje o consentimento do paciente ele é muito importante dentro dessa relação médico-paciente. Dentro da medicina, hoje, o consentimento ele vem sendo priorizado, inclusive por normas do Conselho Federal de Medicina, até, enfim, por diretrizes a todos os médicos em geral, e a própria legislação. Agora, como fica essa questão do consentimento dentro dessa relação trazida pelo Covid? Eu fico pensando quem está em casa, já não vai para o hospital e aí chega um profissional e diz assim, olha, a senhora precisa assinar esse termo. Eu gostaria que você esclarecesse para nós como fica isso. Quer dizer, para o cidadão que está em casa, pode assinar? É necessário? Em que casos? Bom, veja bem, o consentimento informado, esclarecido, está previsto no Código de Ética Médica, está previsto de uma forma sutil, subliminar no Código do Consumidor, não é? E no próprio Código Civil, no artigo 15, né? Então tem três legislações aí que obrigam o médico a esclarecer totalmente o paciente dos riscos, benefícios, vantagens e desvantagens de cada uma das condutas terapêuticas adequadas. E quem decide, quem tem a supremacia, a soberania da decisão é sempre o paciente. Depois de conhecer todos riscos e benefícios, ele que vai decidir qual a terapêutica ele vai optar. Mas nós temos que lembrar, doutor Leopoldo, que nesse momento vivemos uma situação de excepcionalidade, em que os direitos e garantias individuais são, de certa forma, relativizados
em função do direito coletivo. Então, o próprio direito de ir, vir e ficar, nós perdemos. Você não pode mais ir para o bar na hora que você quer. Você não pode sair à rua sem máscara na maioria dos municípios hoje. Em alguns lugares onde houve lockdown, você tem que ficar em casa. Você não pode sair à rua. Para sair, você tem que justificar onde você está indo e por que você está indo. Então, o direito de se tratar ou não numa pandemia, ele passa a não existir mais. Nós temos hoje alguns protocolos que são opcionais. A própria cloroquina, hidroxicloroquina, o paciente tem que ser esclarecido, ele opta se ele vai fazer ou não aquele tratamento, né? Mas por quê? Porque é um protocolo que não está ainda totalmente aprovado ou sua eficácia comprovada. Nossa, nesse sentido eu quero fazer uma parte, porque esse comentário que você traz é algo que traz uma polêmica bem grande e uma dúvida por parte da população. Já que eu falo com um profissional, eu pergunto o seguinte: essa cloroquina, essa hidroxicloroquina, na verdade, existe efeito comprovado com relação às melhoras? E mais do que isso, é necessário, claro, consentimento para tomar cloroquina, porque ela traz efeitos colaterais. Algumas pessoas dizem assim: olha, se eu for infectado com o vírus, a primeira coisa que eu quero é tomar cloroquina. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. A minha opinião, veja bem, eu já fiz ivermectina, já tomei inclusive, e se eu não peguei o vírus, mas se eu pegar, eu vou me submeter sim à hidroxicloroquina. Tem efeitos colaterais? Qualquer remédio tem. Um Engov que se tomar, um Melhoral, um Dorflex, qualquer coisa vai ter efeito colateral. Então, o remédio para o fígado afeta o estômago, o remédio para o estômago afeta o coração, o remédio para o coração vai afetar um outro órgão, entendeu? Então, todo medicamento tem efeito colateral. O que acontece se você não tem um estudo clínico realizado e comprovado? Porque não houve tempo, nós estamos convivendo com uma doença que a humanidade não conhecia há 7 meses atrás. Então, é uma doença nova, logicamente, que até você ter um protocolo clínico comprovado, nós vamos avançar o ano inteiro, talvez chegue o ano 2021. O que nós temos vários pacientes que foram curados com a cloroquina ou com a hidroxicloroquina. Os efeitos colaterais existem em pacientes renais, em pacientes cardiopatas ou com predisposições cardiopatas. Mas todo remédio, todo medicamento tem efeito colateral. Você já tomou a cloroquina? Oi? Você já tomou a cloroquina? Não, porque a cloroquina ela é indicada apenas depois do contágio, né? Mas você tomaria? Eu tomaria na primeira fase, inclusive. A doença é dividida em 3 fases. Tem aquela fase inicial, que é a fase viral e geralmente assintomática. Tem a fase da inflamação moderada e da inflamação exacerbada, onde já é UTI. Eu, nessa primeira fase, para a fase moderada, eu já tomaria sim. E se eu chegar para o meu médico e pedir ele não me receitar, eu vou trocar de médico e vou procurar um médico que me receite, viu? Com toda certeza. Porque o médico não é obrigado a prescrever. O médico só prescreve se ele tiver convicção. E o paciente também só toma não porque o médico prescreveu. O médico não pode obrigar o paciente a tomar. Apenas o médico tem que ter convicção e o paciente tem que ter convicção também. Mas eu tomaria com toda certeza. Olha, espero que não precise tomar, claro. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Aliás, eu estou gostando muito da nossa conversa aqui, porque eu sei que eu posso perguntar qualquer tema dentro dessa área médica, né, que o senhor responde de uma forma bem aberta, né? Eu acho isso muito importante e isso demonstra transparência e conhecimento. Queria saber com relação à questão psicológica. Nós sabemos que as pessoas que lidam nessa linha de frente, muitas vezes acabam ficando com resquícios, ou não digo nem isso, as pessoas que atuam na área da medicina já passam por essa situação. O senhor mesmo comentou com relação ao índice de suicídios e tudo isso. Qual o apoio psicológico existente hoje para esses profissionais e o que o senhor acha que poderia ser melhorado na ótica até da própria Sociedade Brasileira de Direito e Bioética? Olha, eu entendo que todas as secretarias de saúde, estadual, municipal, o Ministério da Saúde e até os hospitais privados deveriam ter um apoio psicológico para os médicos. Não apenas para os médicos, para todo profissional de saúde. Por quê? Nós vivemos hoje uma situação excepcional. Todavia, o médico no dia a dia dele, se você examinar, Leopoldo, o número de óbitos no Brasil de janeiro a junho do ano passado, de janeiro desse ano, é praticamente igual, não aumentou grande coisa. Então, essa desgraça, essa situação de miserabilidade humana
conviver com a dor humana, o médico convive todos os dias. Então, convivendo todo dia com a dor, presenciando a dor, tentando salvar uma vida, se sentir impotente perante a força da natureza de ceifar aquela vida, o médico diariamente ele tem as suas frustrações, tem as vitórias, mas tem as frustrações, e convive com a desgraça humana, com a miséria humana, com a dor humana, que é a pior coisa. Se você já teve um paciente com câncer na família, um paciente acidentado, politraumatizado na família, um amigo, você sente, o médico convive todo dia com isso. Então ele precisa assim, de um apoio psicológico. Por isso esse grande número de suicídios. E eu te digo mais, nós temos casos que nós levantamos aqui de suicídios de médicos com 26, 27 anos. Quer dizer, o camarada fez o vestibular mais difícil do mundo, pagou o curso mais caro do mundo, cursou a mais longa faculdade do mundo, fez residência. Quando ele está pronto para atuar, ele destrói a própria vida, se suicida. O que aconteceu com esse ser? De repente, a frustração dele em chegar num hospital onde falta gás, falta esparadrapo, falta um analgésico. Hoje, os nossos hospitais de campanha, que nós gastamos bilhões, só a União já gastou quase 500 bilhões de reais, Leopoldo. Isso dá 3 SUS. O nosso SUS é 120 bilhões de reais. Nós gastamos nesses 6 meses 3 SUS. Certo? Aliás, a própria existência dos convênios médicos e a forma que é desenvolvida aqui já é uma situação que traz aí uma grande preocupação para todos nós. Se bem que em países como nos Estados Unidos, por exemplo, estive lá o ano passado e eu percebi que a saúde lá, quer dizer, para que você tenha direito a uma saúde, vamos colocar assim, um patamar alto de tecnologia e de ponta, você acaba pagando por essa saúde por muitos e muitos anos. O governo envia um boleto ali para o cidadão para ficar pagando. No Brasil você paga o convênio médico, né? E aí aproveita até e já... aliás, não dá para falar de medicina sem falar de convênio médico, porque é uma grande preocupação de quem está em casa, porque quem está ali assistindo provavelmente está pensando no seu bolso, né? Quanto que vai pagar ali de convênio no mês que vem, porque se não pagar convênio não tem direito a uma saúde de ponta no Brasil. E essa questão dos convênios, como fica na pandemia? Olha, a luta que nós temos visto judicial, concede liminar, caça liminar, revoga liminar, dos planos de saúde ser obrigados ou não a custear, inclusive, o exame, né, do Covid-19. E eu acho isso uma falta de sensibilidade, uma falta de humanidade das operadoras, porque, Leopoldo, as operadoras de plano de saúde nunca faturaram tanto quanto estão faturando agora, porque as pessoas não estão se tratando. Então, o número de consultas médicas reduziu a menos de 1/3. As cirurgias eletivas, não apenas as estéticas, mas cirurgia bariátrica, cirurgias ginecológicas, até cirurgias oncológicas, reduziram a menos de 40% do que aconteciam antes. Então, os planos de saúde estão economizando uma fortuna e não querem pagar o exame do Covid-19. Eu tenho certeza que, em última instância, em última análise, o judiciário vai determinar que eles banquem sim esses exames. Todavia, enquanto isso acontece, concede liminar, caça liminar, revoga liminar, muitas pessoas não estão sendo diagnosticadas, não estão tendo tratamento precoce ou estão indo trabalhar assintomáticos e contaminando outras pessoas e ceifando em centenas, milhares de vidas. Eu acho importante que o Supremo Tribunal Federal faça garantir a Constituição, e o direito à vida está ali dentro dos direitos fundamentais, direito à vida, quer dizer, e a própria dignidade da pessoa humana, porque já que se elencarmos os princípios em geral, quer dizer, a dignidade está acima da própria Constituição Federal, porque já que é para garantir a minha vida, quer dizer, eu quero fazer um exame, quero saber se eu tenho ou não o vírus, quer dizer, preciso me tratar. Se eu fosse gestor de operador do plano de saúde, independente de legislação, independente de resolução da ANS, independente de ordem judicial, eu colocaria à disposição de todos os meus segurados, de todos os meus beneficiários, eu colocaria o exame gratuitamente, eu bancaria isso, certo? Quando toda a população está se sacrificando, pessoas estão falindo, pessoas perdendo emprego, as operadoras de plano de saúde, de uma forma gananciosa, ambiciosa, não querem prover um simples exame do Covid-19. Então, eu, como operador de plano de saúde, eu propiciaria isso independente de lei, independente de ordem judicial. Olha, eu queria
falar muito mais sobre esses temas, mas infelizmente estamos com Tempo é restrito, mas Leopoldo, a Anadem fica à tua disposição quando quiser abordar qualquer tema na área do direito da saúde. Você pode nos abordar aqui. Estamos totalmente à sua disposição. Parabéns pela iniciativa do programa, parabéns pela oportunidade do tema que você abordou. Eu que o cumprimento pelo trabalho que vem desenvolvendo, essa forma dinâmica, essa forma moderna de colocar os temas. Isso demonstra comprometimento. Fico feliz que a associação tenha líderes como o senhor aqui à frente que não titubeiam em falar as verdades e falar aquilo que é de importância ao cidadão, porque eu acho que mais do que o trabalho institucional é falar aquilo que o cidadão precisa. Então, de qualquer forma, quero cumprimentá-lo mais uma vez e agradecer pela sua participação. Muito obrigado, sempre à disposição. Um abraço fraterno a toda a tua audiência qualificada. Bom, e o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui, pensando na vida, pensando nos direitos dos médicos e, mais do que isso, pensando na dignidade da pessoa humana. É preciso que as autoridades, que o nosso poder judiciário e também todos aqueles que lidam com a segurança jurídica e a justiça pensem que, para que tudo continue existindo, é necessário a vida. A vida, ela é a essência de tudo. Então, nós ficamos por aqui e até o próximo encontro.